Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Olá, sejam bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do podcast Ordem para Conversar, onde já sabe, até ao último instante, a única ordem que aqui se impõe num espaço de análise e reflexão é mesmo esta: conversar. Como sabem, nesta temporada temos dado a conhecer conversas com os atuais dirigentes da OSAI, gravadas poucos meses após a tomada de posse. E este episódio de despedida será especial, pois na verdade hoje partilhamos 3 episódios e 3 conversas. As 3 conversas que tivemos com os 3 presidentes dos 3 conselhos regionais da OSAI. Isto porque, embora em áreas geográficas distintas e com desafios e oportunidades também diferentes, trabalham em harmonia por uma mesma missão: garantir uma ordem próxima dos seus associados, conhecedora das suas realidades e que decida em diálogo. Por isso, e aplicando apenas a ordem do alfabeto para numerar os mesmos, nestes episódios finais e especiais, daremos a conhecer as conversas com o Presidente do Conselho Regional de Coimbra, Bruno Monteiro Branco, com a Presidente do Conselho Regional de Lisboa, Débora Riobon dos Santos, e com o Presidente do Conselho Regional do Porto, Nicolau Vieira. Neste episódio, especificamente, rumaremos a Coimbra. No entanto, antes, as respostas da bastonária, Anabela Veloso, às dúvidas e perguntas deixadas pelos nossos associados. Sra. Bastonária, boa tarde, muito obrigada mais uma vez. Vamos ter mais demoras, então, dar resposta aos nossos associados. É uma pergunta curiosa, certamente alguém que está a começar agora na profissão e que pergunta qual o conselho que daria a quem está a começar agora na profissão. Olá, boa tarde. Primeiro que tudo, façam muita formação. Foi uma coisa que eu também fiz. Eu gosto muito de falar por mim porque é um exemplo para mim, e nós temos sempre as nossas referências. Muita formação, aprende-se muito nas formações com os colegas, partilha de experiências e, sobretudo, não tenham receio de aprender no terreno, porque isso é muito importante. E sempre, claro, peçam ajuda a nós, à direção, aos colegas vizinhos de conselho, portanto, não tenham receio de pedir ajuda, nem tenham vergonha. A reputação do escritório vai-se construindo com o tempo, não é de um dia para o outro. Muitas das vezes nós gostávamos que isso acontecesse, mas é o bom nome, depois o rigor e também o passo à palavra, muitas das vezes, das repartições com quem trabalhamos, que fará o nosso bom nome e que vamos conseguir construir um bom escritório e que se traduza para o cidadão em rigor, em confiança, mas sobretudo estamos disponíveis, tenham uma rede de colegas próximo e contem sempre com a participação também da Ordem nessa construção, nesse início. Outra questão está relacionada também com uma iniciativa que foi lançada, digamos assim, recentemente, que foi a recolha de sugestões sobre as plataformas de experiências, de contributos, e a pergunta é: o que é que se fará a seguir com esses contributos que os associados depositem, digamos assim, no formulário criado para o efeito? Estamos a recolher efetivamente as sugestões, melhorias. Neste momento é um canal aberto que está na página da Ordem, foi também enviado por e-mail a todos os colegas, porque o feedback dos associados é sempre um nosso motor de melhoria para a casa e considerando que 2026 é um ano que prioriza a modernização digital, contamos que algumas das sugestões possam vir já a ser integradas neste processo de melhoria. Obviamente que algumas exigem a construção de novas plataformas, mas tudo o que puder ser só um pequeno ajuste, vamos analisar, portanto vamos recolher, vamos priorizar e depois vamos ver como podemos implementar as necessidades nas plataformas, dependendo de qual é a plataforma, mas tenho a certeza que estas sugestões vão ser utilizadas e vão ser muito úteis também para depois melhorar o dia a dia do profissional. Sra. Bastonária, mais uma vez, muito obrigada e é isso mesmo, cá estamos sempre para ouvir. Neste caso, as suas questões envie no momento em que abrimos as caixas nas redes sociais, porque é disto que vive este espaço, das questões dos nossos associados. Muito obrigada. Obrigada.
Esta será com toda a certeza uma tradição a manter na terceira temporada e, obviamente, para saber quando e como colocar a sua pergunta, bastará acompanhar a OSAI nas redes sociais. Quanto à conversa deste episódio, embora no primeiro mandato enquanto presidente, Bruno Monteiro Branco já conhecia os cantos à casa e o legado que o esperava e que terá de preservar e multiplicar. Resta saber se trata de um desafio que é uma oportunidade ou de uma oportunidade que é um desafio. Vamos então à conversa com o Presidente do Conselho Regional de Coimbra. Ora então, temos por cá o Presidente do Conselho Regional de Coimbra e o Conselho Regional de Coimbra, na verdade, embora seja um Conselho Regional que tem mais história do que aquela que se imagina, porque houve aqui um processo que foi interrompido, digamos assim, ele foi recuperado em 2016. E começo por aí. Se sendo um conselho regional, teoricamente com uma história mais recente, isso traz desafios diferentes e também oportunidades diferentes. Sim, tem razão quando diz que o Conselho Regional de Coimbra é o mais recente, ainda que ele tenha já existido no passado e tenha sido desativado, vamos chamar assim, os desafios e as oportunidades que nós podemos encontrar no Conselho Regional de Coimbra tem muito que ver com aquilo que tem vindo a ser desenvolvido nos mandatos anteriores, e nomeadamente no mandato anterior ao nosso, que tem que ver com a proximidade que nós tentamos sempre ter com os nossos associados, bem como demonstrar à sociedade civil que a Ordem das Soluções e dos Agentes de Execução está presente em Coimbra e nos distritos que são da sua área de abrangência. Nós, na nossa direção, temos, vamos tentar desenvolver uma máxima que queremos manter o nível que tínhamos vindo a ser habituados. Eu já fazia parte do Conselho Regional anterior e tento sempre motivar os nossos conselheiros para que as oportunidades que possam vir a surgir, nós não deixemos de as aproveitar. Queremos que os nossos associados se sintam confortáveis connosco, revejam em nós aquilo que pretendem para a Ordem e estamos sempre disponíveis para aceitar outros desafios, a procurar oportunidades que possam surgir e, na verdade, nós queremos continuar o trabalho que vinha sendo desenvolvido. E olhando agora para os associados e para o território, também este território tem as suas especificidades, digamos assim. Sim, vamos sempre do litoral até à serra, que muito nos orgulha termos essa diversidade de território e bem sabemos que, ainda que se possa pensar que trabalhar no centro da cidade, sede de distrito, é exatamente igual àquilo que quando se pode trabalhar no concelho mais da província ou mais interior. Na verdade, isto não é bem assim, porque temos menos meios à nossa disposição e menos serviços, no caso, nos concelhos menos centrais, menos próximos das sedes do distrito, que os nossos associados têm à sua disposição, por exemplo, na cidade de Leiria, na cidade de Viseu, de Castelo Branco, da Guarda ou de Coimbra. Isso até pode influenciar as próprias questões que chegam aos escritórios, porque as pessoas que estarão mais distantes dessas mesmas respostas, se calhar terão necessidade de contactar um solicitador por situações diferentes daquelas que estão realmente com os serviços mais perto. Lá está, as realidades são diferentes, porque a procura do nosso associado por parte do cidadão é diferente de concelho para concelho, como disse, seja na realidade havendo situações que se pretendam ver resolvidas pelo solicitador e, no caso, também pelo agente de execução, quando se trata da ação executiva. Num concelho de mais no interior, que tenha menos recursos e menos serviços à sua disposição, também exige desses profissionais se calhar uma capacidade de mais improviso, de mais flexibilidade na resolução do problema que lhe é proposto resolver. Diferente daquele associado que tem o seu domicílio profissional
como disse há pouco, nas sedes de distrito, que têm mais serviços à sua disposição. Eu até me atrevo a dizer que se distraem menos com as paisagens, não querendo eu dizer com isto que são mais ou menos profissionais. Pelo contrário, acho que não vejo diferenças na qualidade dos nossos associados dos concelhos menos centrais para os concelhos mais próximos dos distritos, das sedes de distrito. Mas sim, as diferenças que eu vejo apenas e só no tipo de serviço que nos é a nós solicitado para tentar resolver. E nos caminhos que é preciso percorrer. Exatamente. Às vezes nós precisamos de nos deslocar, por exemplo, vou dar este exemplo ao acaso, a um IMT para tratar de um assunto qualquer, de uma carta de condução, de um assunto relacionado com um veículo, e se estivermos na sede de distrito, temos os balcões do IMT, as direções regionais, e se estivermos num concelho mais interior, temos que nos deslocar, ou usando então o formato online. Mas sim, há algumas diferenças, mas que em tudo se assemelham uns aos outros. E aqui perguntava se, perante isto, também é um desafio para a equipa do Conselho Regional de Coimbra ter esta flexibilidade para compreender, reconhecer as várias realidades que são vividas pelos diferentes profissionais em diferentes locais. E se importa sempre não esquecer o que se vive no escritório, ou seja, eu estou no Conselho Regional, mas também não posso esquecer do que é que eu sou enquanto associado e o que é que eu sinto enquanto associado. É sempre preciso este equilíbrio? Nós, enquanto dirigentes, nós tivemos o cuidado de conversarmos e constituir a nossa equipa no âmbito de percebermos a forma de trabalhar de cada um dos nossos conselheiros. Percebemos sempre que precisávamos de pessoas que, além de serem solicitadores ou agentes de execução, tivessem o seu próprio escritório e de lá partissem para o que é ser aquilo que nós somos hoje, no âmbito do dirigismo e do associativismo. Nós somos dirigentes, mas também somos solicitadores em prática ativa, agentes de execução em prática ativa, muitos deles em prática isolada, que é, por exemplo, o meu caso. Eu não pertenço a nenhuma sociedade, e tentamos perceber das necessidades de cada um dos nossos associados, espelhando aquilo que nós precisaríamos de ver nos nossos dirigentes. Eu faço muito o exercício eu gostava muito que o meu dirigente, o meu presidente, tem assim por hábito de chamar-me de assim, a mim calhou-me o cargo de presidente, mas nós funcionamos como um todo, perceber se eu conseguirei pedir ao meu Conselho Regional, ou explanar as minhas dificuldades no meu escritório, e que eles revejam em mim um ponto de partida para a resolução de algum problema que possa surgir. Respondendo à sua pergunta, os nossos escritórios, atrevo-me até a falar em nome dos nossos conselheiros, nós muitas vezes discutimos em sede de reunião os nossos problemas no dia-a-dia e como é que poderíamos evitar que eles aconteçam com os nossos associados. É essa a nossa máxima, trabalhar em prol dos nossos associados e que eles sejam, e eu também enquanto associado, vistos perante a sociedade como uma mais-valia. E aí faz-se a ponte perfeita para a minha outra pergunta, que é as tarefas, as missões assumidas pelo Conselho Regional. Cada vez mais são missões partilhadas entre todos os conselhos regionais, entre todos os órgãos, e é preciso haver esta cooperação, diálogo, ação conjunta, até com instituições para lá da ordem, ou há tarefas, por exemplo, que são muito específicas do Conselho Regional de Coimbra, que sente que não são tão visíveis noutros conselhos regionais? Há alguma distinção desse género, ou podemos dizer que realmente o que há são matérias transversais? Eu acho que a atuação de cada um dos conselhos está nivelada. Cada um deles, cada um de nós, tem as suas especificidades, porque também tem as suas necessidades diferentes. Nós somos um Conselho Regional que tem 800 e qualquer coisa associados, diferente de Lisboa ou do Porto, que tem mais do que Coimbra tem de associados.
A pergunta que me faz hoje até é um bocado interessante, porque não há muito tempo, não há muitas horas, promovemos uma reunião entre órgãos onde tentámos, e já tínhamos vindo a tentar, e vamos conseguir, que uniformizar o procedimento, por exemplo, na organização de eventos, para que não se sobreponham. Este é muito importante. Se calhar há muitos associados que pensam que é um assunto de menos importância, a questão dos eventos, da questão lúdica, da questão do convívio entre associados, que às vezes é tão ou mais importante como estar fechado no escritório sem conviver ou sem... focados no trabalho, mergulhados no trabalho. E às vezes expor um ponto de vista em conjunto é muito mais interessante do que suportá-lo sozinho e às vezes não ter solução para ele, ou agir de forma menos própria, ou menos profissional, às vezes acontece. Sim, ou simplesmente menos eficaz. Temos às vezes recebido algumas queixas, ainda que avulsas, de cidadãos que não se sentiram confortáveis com o trabalho que o associado a quem recorreram desenvolveu. Mas, voltando à pergunta, existe a necessidade de termos uma articulação entre os diversos órgãos, ainda que de caráter regional, nacional ou distrital, porque, ainda que estatutariamente estejam conferidas as competências a cada um dos órgãos, é, na minha opinião, de extrema importância que os conselhos regionais possam obter apoio do Conselho Geral e, por sua vez, o Conselho Geral também deve, sempre que entenda, recorrer ao apoio dos Conselhos Regionais, bem como dos colégios e de todos os demais órgãos, porque os colégios, na verdade, também são são os órgãos que também estão, ou devem estar, próximo dos associados que do seu colégio fazem parte. Portanto, sim, sou da opinião que os Conselhos Regionais devem solicitar-se apoio mutuamente, bem como também do Conselho Geral deve surgir esse apoio e vice-versa. Também não fico muito... aliás, quero muito, Coimbra quer muito participar em tudo aquilo que lhe seja solicitado, nomeadamente na cooperação entre órgãos. E agora perguntava, olhando para aquilo que são projetos, ideias, há pouco disse que se há algo que manterão como bandeira e marca será esta construção permanente da proximidade, da porta aberta. Algum projeto que se possa começar a revelar e que esteja já a ganhar ou a dar os primeiros passos? É curiosa também a pergunta que me faz, porque na verdade nós temos um projeto que queremos, ainda que não possa revelar na sua plenitude, para já, mas descobrindo aqui algumas pontas do cobertor, nós temos uma intenção em Coimbra de oferecer ou passar a oferecer ao nosso associado ainda melhores condições no que há a formação, por exemplo, de respeito. Nós temos um espaço que a nós nos parece simpático, mas que muitas vezes nos chegam algumas queixas de ser um espaço muito pouco ambíguo, muito fechado. Nós temos uma sala de formação que funciona numa cave, que foi reconstruída até depois de umas inundações que houveram no passado, e muitas vezes as pessoas sentem-se algo desconfortáveis eu na verdade costumo sempre dizer que quando nós passamos o dia em reunião, no caso do Conselho Regional, muitas vezes, ou algumas vezes acontecem nessa sala, mas há outra que é um bocado mais arejada e com mais luz natural, mas às vezes também eu costumo sempre então de brincadeira dizer, passámos o dia todo no buraco, porque na verdade nós tivemos o dia inteiro sem ver a luz do sol. E existe uma intenção deste Conselho Regional oferecer ou ter disponível nos próximos tempos, os astros se alinhem, termos melhores condições para oferecer aos nossos associados, tanto no âmbito da formação, como de eventos, como de novas salas que vamos ter à nossa disposição, bem como, ultimamente, até tivemos mais equipamento informático à nossa disposição e vamos querer ainda mais
equipamentos, condições, sejam elas físicas, sejam elas físicas no sentido de termos espaços, como também de equipamento. Outro projeto que estamos a querer muito desenvolver é o projeto que, na minha opinião, é de extrema relevância no nosso concelho, que tem a ver com a nossa biblioteca. A Biblioteca Dr. Carlos Rezende, que ele foi também um dos nossos mecenas que nos ofereceu a maior parte dos livros. Temos muitos colegas que nos ofereceram também alguns livros dos seus acervos pessoais. Queremos continuar a receber esses livros, esses contributos dos nossos associados, e queremos encher aquela biblioteca de estantes, queremos que ela fique disponível para os nossos associados, queremos que vão lá os nossos associados e quem quiser ver e ler, ver história, porque na verdade, eu já às vezes vou e abro um dos livros e vejo um apontamento, vejo um post-it, vejo atrevo-me a dizê-lo, vi um dia destes um ticket de um supermercado já esbatido que estava num determinado artigo, e aquilo é história. Na verdade é história de quem por ali folheou, de quem por ali estudou, nomeadamente o Sr. Bastonário, infelizmente falecido, e eu, como sou algo novo aqui na casa, tenho sempre muito gosto em ler aquilo que os mais antigos do que eu, ainda que eu também já tenha alguns anos de solicitador, gosto de ver aquilo que eles também viram, ou que elas viram, e que na altura lhes foi útil, e que hoje pode ser útil, quanto mais não seja, para se ver como é que na altura se fazia. E pergunto se a juventude foi um dos desafios que temeu quando pensou em avançar para este cargo? A juventude enquanto dirigente foi. Eu não sei se posso voltar atrás no tempo do meu caráter de dirigente. A doutora Anabela Veloso, quando me faz o convite para o mandato anterior, perguntou-me a mim diretamente, eu lembro-me perfeitamente, costumo contar-lhe sempre isto, ela não se recorda bem, porque ela também tem sempre muito em que pensar, mas lembro-me perfeitamente de vir, na altura do congresso que ocorreu em Caldas da Rainha, vinha de carro para casa, e já depois do congresso, que a senhora atual bastonária me tinha convidado para ser delegado ao congresso, que eu aceitei com todo o gosto, porque também já participava e já ajudava o Conselho Regional de Coimbra naquilo que eles precisassem de mim, ainda não era na altura dirigente, e ela pergunta-me assim, sem mais, Bruno, gostas de desafios? E eu, na altura já nos tratávamos assim mais informalmente, e eu, claro que sim, gosto de desafios, tenho que saber que tipo de desafios são, e foi aí que ela me faz o convite para integrar a equipa que estava a construir, para então ocupar o cargo de vogal da direção. Atualmente exerço o cargo de Presidente do Conselho Regional, e a pergunta que me foi feita sempre foi: não te preocupes que nós ajudamos. E eu mesmo assim, tenho muita relutância a aceitar desafios que não conheça na sua profundidade, e fui sempre, ou escutando também os mais próximos de mim, a minha esposa, e na altura o nosso filho não estava ainda nascido, mas já tinha que opinar também, e foi por aí também que foi o meu caminho, e familiarmente eu sou muito ligado à família, assim como todos nós somos também, não é? Muitas vezes perdemos tempo no escritório a trabalhar sem saber que também o estamos a perder em casa, e depois temos que o compensar de alguma maneira, e eu tenho vindo a tentar compensar isso, e julgo que tenho vindo a conseguir. Mas voltando à sua pergunta, o meu maior receio era sempre pensar que não iria conseguir exercer o cargo, porque na verdade passo a expressão e perdoem-me, o fardo era muito grande, a fasquia estava muito elevada, o legado estava muito elevado. Eu sabia e sei perfeitamente do que é que foi feito, tanto antes da direção que eu integrei, bem como da direção que eu integrei,
e sei bem do que é que os associados esperam do Conselho Regional de Coimbra, dos seus dirigentes e da Ordem por consequência. Mas era mesmo isto, era pensar que poderia não ser capaz de corresponder às expectativas que me poderiam vir a ser assacadas. Quanto mais não seja, veja que o Conselho Regional de Coimbra foi muito procurado para que se pudesse escrutinar quem deveria ser a direção a dirigir os seus destinos. Foi o único Conselho Regional que teve candidaturas das quatro candidaturas que se propuseram a eleições. E isso ainda me deu mais responsabilidades. Bem, provavelmente Coimbra tem muita importância para a Ordem, porque existem as candidaturas que se propuseram a eleições, também aqui, porque em Lisboa não apresentaram todos, no Porto também não, mas aqui em Coimbra as candidaturas precisam de Coimbra. E veem Coimbra como um ponto importante para os destinos da nossa Ordem. E eu também ganhei ainda mais receio de pensar que poderia ter algumas dificuldades, principalmente porque muita gente queria o nosso lugar, mas fiquei feliz porque, a dada altura, e voltando atrás, a dada altura, depois de propormos a nossa candidatura, pensámos sempre que tínhamos todas as condições para ter uma candidatura válida, fazer um trabalho, se tivéssemos a felicidade e a honra de sermos eleitos, válido para os associados e para a sociedade civil em consequência, e para os cidadãos que nos procuram nos nossos escritórios. Como disse, eu já fazia parte da direção anterior e já tinha alguma experiência de como levar a cabo determinadas atividades, e bem como a gestão e a administração do Conselho, porque, e desculpe-me aqui voltar àquilo que eu costumo sempre dizer, nós temos uns serviços, uns funcionários de extrema qualidade. Eu não me canso de o dizer. Eu costumo sempre dizer ao Sr. Armando, à Patrícia e à Karina, que eles de facto são a alma do Conselho Regional, e que nós estamos só apenas de passagem. Nós queremos deixar a nossa marca, claro, mas estamos apenas de passagem. Nós queremos acrescentar, não queremos nunca diminuir. Acho que a intenção é que não se diminua nada daquilo que foi produzido, daquilo que foi acrescentado pelas direções anteriores. Queremos é acrescentar valor, acrescentar competências. Não nos cabe a nós acrescentar competências, mas pelo menos queremos manter que a sociedade civil saiba quais é que são as competências que um solicitador tem, um agente de execução tem, e na verdade o nosso medo era sempre esse, o meu medo era sempre esse, era de pensar que poderia não ter as capacidades necessárias, suficientes eu teria, mas necessárias para honrar os legados que nos tinham vindo anterior a nós. E é muito interessante porque o Conselho Regional, à terceira, é que teve um presidente homem. Porque normalmente costuma-se dizer, não é, que começa sempre pelo género masculino e mais tarde surge... Não, o Conselho Regional de Coimbra, nisso foi altamente, até se podemos dizer, quase revolucionário em Portugal. Nós tivemos a primeira mulher bastonária. Mas muitas vezes, eu na altura lembrava-me disso, que Coimbra nunca tinha tido, na história recente, claro, exatamente, na história recente, exatamente. Não tinha tido, desde 2016, não tinha tido ainda um presidente do sexo masculino. Mas também nunca fiz caso disso. Não, claro que isto é uma mera curiosidade. Nunca fiz caso disso porque, em tom de brincadeira, brincávamos. A doutora Anabela Veloso é a primeira bastonária da Ordem dos Conselhos de Agentes de Execução, mas o Bruno Monteiro Branco é o primeiro presidente do Conselho Regional de Coimbra da OASAE. Em tom de brincadeira dizíamos isto, mas depois acabámos logo ali a brincadeira porque, na verdade, não temos essa... Não nos lembramos disso, queremos é trabalhar em prol dos nossos associados. Mas é um facto. O Bruno foi o primeiro presidente do Conselho Regional. E agora perguntava,
porque, na verdade, bem sabemos que estamos no início e ainda há muito tempo, ainda há muita coisa para acontecer, mas há sempre metas e objetivos e ambições e sonhos. E eu perguntava o que é que, a acontecer, seria daquelas coisas que o faria chegar ao fim e dizer, epá, isto valeu a pena. Que no final do nosso mandato, o nosso associado visse em nós o melhor dirigente que nós conseguimos ser. Bem sabemos que todos nós temos falhas, não precisamos ser dirigentes para falhar, muitas vezes basta que existamos, mas na questão do dirigismo é muito fácil ser apontado. É muito fácil apontar-nos o dedo porque fizemos ou porque não fizemos. Nós temos de estar preparados para esse escrutínio, temos que estar preparados para essa crítica e estamos disponíveis para ouvir qualquer crítica, seja ela construtiva, destruidora, vamos chamar-lhe assim, porque estamos cá para construir em conjunto. Nós queremos, eu costumo sempre dizer, até mesmo na minha vida pessoal e também na minha vida profissional, que nós temos que ir sempre de baixo para cima. Esse é o objetivo. Que podemos ter as expectativas muito altas. Mas se nós tivermos as expectativas muito altas, provavelmente, se não conseguirmos corresponder às expectativas, vamos ter, passo novamente a expressão, um tombo maior. Então o que é que fazemos? De baixo para cima é muito mais interessante. Então construímos juntos. E para construirmos juntos, a direção precisa de contributos. Precisa que os associados nos digam a nós o que é que a Coimbra pode fazer por eles. O que é que a direção, no âmbito de suas competências, que estão limitadas no estatuto e nos regulamentos que nos dão algumas competências, pode fazer pelos associados, quais é que são as necessidades, os anseios de cada um dos nossos associados, e se nós pudermos trabalhar e quiserem que nós trabalhemos em prol dessas necessidades, nós estamos lá para isso. Aliás, é nosso objetivo. Eu disse em tempos que estamos totalmente expurgados de interesses pessoais. Totalmente. O que nós queremos é deixar uma marca dizendo que a direção do Conselho Regional de Coimbra, do mandato que agora está em vigor, não diminuiu aquilo que foi acrescentado em tempos. É este o nosso objetivo. Queremos acrescentar algo, queremos acrescentar com o contributo dos nossos associados, queremos, porque também não conseguimos fazer nada sozinhos, queremos acrescentar, porque se nós não formos ao terreno, se o terreno não vier até nós, se as pessoas não nos vierem dizer que precisa-se de se alterar, precisa-se de se fazer, nós não conseguimos adivinhar. Era bom, mas não conseguimos. Muitas vezes nós juntamos 1 mais 1 e conseguimos perceber, olha, se calhar era melhor fazer assim, se calhar era melhor fazer de outra forma. Mas se os associados não vierem ter connosco, seja no caráter lúdico, seja no caráter formativo, seja em qualquer coisa que possam pensar, nós nunca vamos conseguir corresponder às necessidades, aos anseios de cada um dos nossos associados. Portanto, o que se apela é que cheguem até nós das mais variadas formas, façam críticas, nós estamos lá para as ouvir, processá-las e trabalhá-las. E é interessante porque isso leva-me à minha outra questão, que é, num tempo em que temos tanta inovação, tanta tecnologia, tanto sistema de videoconferência para estarmos perto quando estamos longe, há mais dificuldade, na verdade, ironicamente, para chegarmos aos outros e para que os outros cheguem até nós com, lá está, sugestões, perspectivas, necessidades. Sente que se tornou, lá está, ironicamente, mais difícil chegar às pessoas em tempos de, ok, temos esta ferramenta, é só um clique e eu estou lá. Na verdade, nós estamos mais próximos, mas estamos mais distantes. É a tal distância de um clique. Às vezes, tanto na nossa atividade associativa como na nossa vida pessoal, nós estamos escondidos atrás do ecrã. E muitas vezes nós dizemos atrás do ecrã aquilo que não conseguimos dizer olhos nos olhos. Ainda há pouco tempo eu dizia a uma nossa dirigente, e ela também me dizia a mim que concordava comigo, gosto muito de conversar com as pessoas de olhos nos olhos, porque às vezes o que a boca não diz, os olhos estão fartos de o dizer.
a estas inovações tecnológicas, de facto, condicionam muito a interação pessoal. Nós conversamos muito se estivermos ao telefone ou através de videoconferência, mas se estivermos próximos uns dos outros, se calhar o receptor da nossa conversa não vai sentir o verdadeiro ênfase da intenção das nossas conversas. O que nós queremos é que não há dúvidas que a inovação e as tecnologias vão estar e vão ainda ser mais. Vamos chegar a uma altura em que não precisamos ou não deveríamos precisar de nos aproximar e por diversas razões, até mesmo às vezes as questões de saúde e até mesmo ambientais. Mas é um facto que as inovações tecnológicas afastam muitas pessoas da interação pessoal. Em Coimbra nós vemos, por exemplo, se nós promovermos uma formação, e neste caso sempre em cooperação com o Instituto de Formação Boto Machado, e agora também vão surgir algumas formações também com a colaboração das delegações, estão para breve a sua divulgação, aproveito o ensejo para isso, para divulgar isso. Se houver as duas opções, online e presencial... Tentamos que seja, mas por experiência própria da anterior direção, vemos que se tivermos uma formação online, há pessoas que não se deslocam ao concelho para assistir à formação presencial. Se elas forem mais práticas, que é o que vamos tentar implementar, se calhar já convidamos as pessoas a chegar-se mais ao concelho e o concelho mostrar que está ali para essas necessidades. Ainda há pouco tempo tivemos uma formação no concelho que estavam abertas para 30 participantes e estavam 6 pessoas sentadas na nossa sala de formação. Não tem mal. Ou o tema não era interessante para os associados, ou porque o dia não era propício a estarmos na formação, ou porque as pessoas que queriam a formação eram de mais longe. Nós distamos da Guarda 200 e muitos quilómetros. Claro. Se calhar é difícil o formando vir da Guarda, o associado vir da Guarda à Coimbra, para ver uma formação que poderia tê-la ou na Guarda ou à distância. É pacífica esta opinião minha, acho eu. Mas sim, as inovações tecnológicas têm-nos afastado uns dos outros. Ironicamente, às vezes parece que estamos mais próximos, mas não estamos. Porque, como disse ao início, é muito mais, para mim, e falo por mim, eu gosto muito mais de conversar com as pessoas olhos nos olhos do que estar volta e meia a desligar a câmara porque tenho que tossir ou porque tenho que ajeitar a camisa. Gosto muito mais do contacto pessoal, da interação entre pessoas, e eu acho que nós, como concelho mais pequeno, talvez também em território, queremos mais pessoas em Coimbra. Queremos mais pessoas em Leiria, em Castelo Branco, na Guarda ou em Viseu, porque também o concelho quer deslocar-se à semelhança do que tem vindo a acontecer no mandato anterior. Queremos deslocar o concelho regional às sedes de distrito ou aos concelhos que os delegados distritais assim entendam, e vamos com isso cooperar também com eles. Tentar que a inovação tecnológica por nós seja absorvida, mas que também consigamos deixá-la um bocadinho de parte e chegar ao pé das pessoas e cumprimentá-las e abraçá-las e ouvi-las, porque às vezes lembram perfeitamente, e desculpem-me outra vez aquilo que vou dizer, de estarmos num distrito, em concelho regional, estarmos num distrito que não me recordo agora qual é, perdoem por isso, e a pessoa que me abordou, eu já, na altura, já foi no segundo ano, me perguntar, olha, o que é que acha? E eu, muito bem, vou levar isso à consideração dos demais concelheiros. Ou seja, este contacto, esta conversa mais próxima é tão mais interessante do que estarmos sentados na sala de estar ou no escritório a ouvir a videoconferência, a ouvir a formação. Mas não descarto que isso seja o futuro. Não tenho qualquer dúvida que cada vez mais vamos ser absorvidos pelos meios informáticos e pelos meios à distância. E isso também condiciona, por exemplo, chegar aos que estão a chegar à profissão? Curiosíssimo também. Um dos meus pelouros, e vamos chamar assim, do mandato anterior era o contacto com os novos associados. Era por aí que eu também exercia lá a minha atividade
enquanto dirigente, enquanto vogal da direção. Não é fácil, a não ser que tenhamos tido, passa a expressão, um patrono de exceção, ou de excelência, é melhor a expressão excelência, iniciar a nossa carreira sem que nos sintamos apoiados, principalmente pela nossa ordem, pela nossa associação pública. Porque se um associado que eu tive sempre a felicidade, atualmente não posso exercer o cargo de patrono, mas tive sempre a felicidade de ser patrono formador de diversos associados que iniciaram ou vão iniciar a sua carreira. Desculpem-me aqui a ousadia de dizer, mas há 4 dias atrás validei, para que depois seja enviado ao Colégio Profissional dos Solicitadores, a inscrição da minha última estagiária. Foi de uma alegria imensa e depois liguei-lhe, olha, acabei de validar o pedido de inscrição, que depois já há de ser enviado ao colégio e que depois já há de receber notícias da OSAE sobre a validação da sua inscrição. E a colega ficou, que agora é colega, ficou extremamente agradado e radiante e disse-me assim, não sabia que era o Bruno que era o que ia validar. Olha, sou o presidente do Conselho Regional de Coimbra e é essa também uma das competências que nos foi a nós delegada, aquilo que falávamos há bocado das competências. Esta cooperação entre órgãos, veja bem, no Estatuto cabe ao Conselho Regional instruir o pedido, que depois é levado ou enviado até ao Colégio, que depois validará ou não, depende depois da validação. A filtragem que nós fazemos é meramente de instrução, depois já de ser validado pelo Colégio. E esta cooperação que há bocado falávamos é de extrema importância, porque só assim é que dá. Não há outra forma de pensar isto. Temos que trabalhar todos em prol do associado, elevando o nome da classe, isto parece um clichê dizê-lo, diz-se tanta vez, elevando o nome da classe perante a sociedade. Esta é uma das máximas que me acompanha, enquanto dirigente é esta. Em prol do associado, elevando o nome da classe, do solicitador e da execução, na sociedade. E a ordem tem este papel importantíssimo, que é não deixar cair esta relevância que a classe tem na sociedade. Cada vez mais nós somos precisos à sociedade. Os mais novos têm que ser acolhidos como os mais velhos, não me perguntou por isso, mas eu atrevo-me a dizê-lo, como os mais velhos devem ser também apoiados. Claro que sim, claro que sim. Falámos da inovação tecnológica. Às vezes ocorre-nos, ou surgem-nos informações que existem alguns associados que têm algumas limitações digitais, tecnológicas, que não conseguem acompanhar o evoluir da forma de interagir, de trabalhar claro até mesmo de trabalhar nos seus escritórios. E por isso, sim, eu em tempos era o meu pelouro o apoio ao novo associado. Lembro-me perfeitamente dos compromissos de honra que levávamos a cabo, em que quase que juntávamos a família de solicitadores com a sua família que tinham o gosto, o prazer de trazer com eles para os ouvirem fazer a declaração sobre compromisso de honra, e esse era o meu papel, era confortar e apoiar a início logo os novos associados que estavam a entrar na carreira, explicando-lhes algumas das, em conjunto com a na altura a senhora Presidente, a doutora Amélia Veloso, quais eram as plataformas, por exemplo, que poderiam usar e que deviam usar, motivando sempre os associados mais novos, sem nunca esquecer os mais velhos, a usar de plataformas que às vezes nos esquecemos que temos à disposição do nosso cliente ou constituinte, porque os associados mais novos são aqueles que mais tarde vão ser os mais velhos e que devem defender a classe tanto quanto nós a defendemos atualmente. Claro, sempre com aquela crítica que vai ter que surgir. Nós não evoluímos se não formos motivados a evoluir. Nós, enquanto OSAE. Por isso, o que eu posso também aqui deixar é que estamos disponíveis também para os mais novos, nos possam ajudar a construir. Acho que sim. Porque, na verdade, nós estivermos numa margem e quisermos passar para a outra, temos que ter uma ponte. E a ponte é a OSAE. Precisamos de
que os novos associados, se tiverem dificuldades, sejam ajudados pela OSEI para que essas dificuldades sejam ultrapassadas. E isso é muito interessante, porque, na verdade, o espírito da OSEI assenta muito nessa passagem de legado, nessa passagem de experiência entre os mais velhos e os mais novos. Ou seja, há uma valorização clara dos dois lados se tomarmos agora a mesma metáfora, dos dois lados da margem. E queremos mesmo que os mais novos atravessem essa ponte de mão dada com os mais velhos. E lá está, a inovação pode servir para reforçar, robustecer essa ponte ou para enfraquecer. Nós claramente queremos que ela seja robustecida. Nós estamos rodeados de tecnologia. A nossa profissão, passa a expressão mais uma vez, bebe muito das tábuas, mas também tem muita tecnologia, claro. Se calhar, muita da percentagem da nossa atividade profissional advém da utilização das tecnologias que estão ao nosso dispor. É impensável hoje em dia nós, nos nossos escritórios, não termos à nossa disposição, não digo os melhores, mas ferramentas adequadas que possamos acompanhar a evolução. Eu sei perfeitamente que se o nosso computador do nosso escritório não estiver com uma boa rede de internet, dificilmente nós conseguimos trabalhar. Acoplado a isso as dificuldades que às vezes nos surgem nas plataformas, que muitas vezes não são da nossa responsabilidade, nossa enquanto OSEI, muitas vezes também têm que ver com as plataformas que nos são disponibilizadas pelo nosso governo, nos diversos ministérios. Voltando à sua questão, precisamos... A tecnologia sirva aqui como quase uma plataforma. Nos ajuda. Nós precisamos da tecnologia. Ela não pode ser o fim em si mesmo. Não posso dizê-lo desta forma, mas atrevo-me a dizer, nós não conseguimos trabalhar sem que a tecnologia, sem que acompanhemos a evolução da tecnologia. Não há forma de dizer isto de outra forma. E desculpem outra vez a expressão. Portanto, vejo com bons olhos que a tecnologia evolua e que nós consigamos acompanhar a tecnologia, e isto tem sempre que ver com a nossa ordem a prestar-nos o auxílio, que muitas vezes não nos consegue auxiliar de imediato, mas que temos vindo a reparar nisto. Mais tarde ou mais cedo a resposta chega. Claro. E esta preocupação em humanizar também nunca pode ficar para segundo plano, e lá está, se os mais velhos podem apresentar aos mais novos as soluções que existem, os mais novos podem ajudar os mais velhos a descobrir novas soluções. Acho que isto é um equilíbrio perfeito. Totalmente de acordo. Estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa, e há pouco referi uma coisa muito interessante, que era um dos seus lemas, que era trabalhar em prol dos associados, elevando sempre o nome da classe, da ordem. A verdade é que o Conselho Regional também tem essa missão de representar tantas vezes a ordem, nomeadamente na sua área de intervenção. E eu perguntava se sente uma diferença naquilo que é o percurso dos últimos anos, se hoje os solicitadores, os agentes de execução, a própria ordem, são mais reconhecidos, são mais conhecidos e reconhecidos, e se realmente há diferenças a notar. Sim, se em tempos se perguntava pelas ruas que se passava, se sabia quais eram as competências de um solicitador. Hoje em dia havia muita gente a quem se perguntava que não fazia a mínima ideia, e isto infelizmente era o sentimento que nos chegava. Mas atualmente não. Existe ainda vamos chamar uma confusão em distinguir o que é um solicitador generalista e um agente de execução, porque se associa sempre ao solicitador de execução. Eu ainda me lembro em tempos de me aparecer uma senhora, já de idade, no meu escritório com uma carta que tinha no seu timbre o símbolo que nós podemos usar no nosso escritório, que dizia qualquer coisa como isto: a senhora, o senhor solicitador em tempos enviou-me uma carta. E depois eu expliquei à senhora, não me recordo o nome, perdoe-me também não me recordar, não fui eu que lhe enviei a carta, terá sido um senhor agente de execução, que por acaso o símbolo que tem na carta é o mesmo que eu tenho no meu estacionário, na porta, mas que tenho todo o gosto em ajudá-la a perceber quem é, porque é que é, se quiser que eu lhe ajude
sem qualquer contrapartida, na altura expliquei logo bem isto, o porquê de ter recebido esta carta, e depois a senhora saiu de lá, olha, não sabia o que fazia um solicitador, e já fiquei a saber que pelo menos isto faz. E depois, o que é que eu tenho vindo a perceber? Que, perante outras ordens, o solicitador e o agente de execução já têm alguma expressão, ainda que sejamos uma ordem em comparação com outras ordens mais antigas, que tenha menos, ou muito menos, associados, a dimensão de associados. Por exemplo, em Coimbra, o Conselho Regional de Coimbra tem, faz parte de um grupo de ordens que tem expressão na região centro, que é o Fórum Regional do Centro das Ordens Profissionais, que por acaso eu no mandato anterior tive a felicidade de representar o Conselho Regional, e que atualmente neste mandato, como eu também já tinha alguns pelouros que tenha responsabilidades, foi delegado no nosso vogal, o Dr. Manuel Gaspar. E o que é facto é que, em conjunto, as ordens já têm algum relevo, e até temos organizado diversos eventos conjuntos, o último dos quais co-organizado pela OSAE e pela Ordem dos Arquitetos, em Coimbra, e que teve uma importância muito relevante, porque se falou de assuntos muito prementes que tinha que ver com o direito à habitação, dos mais desfavorecidos, e teve presenças de deputados à Assembleia da República, por exemplo, e temos tido feedbacks muito positivos, que na verdade agora já se conhece melhor o solicitador generalista, já se está a abandonar a ideia do solicitador de execução para se passar a ser conhecido como agente de execução, o senhor que faz as penhoras, ou a senhora, mas que se tem desmistificado, e nós em Coimbra tentamos fazer isso. Fará agora breve um ano em que tivemos na nossa sede, e à semelhança do que tiveram as 3 sedes dos Conselhos Regionais, porta aberta para que se pudesse explicar a quem passava pela rua o que é que na verdade um solicitador e um agente de execução faz. E são estas ações de esclarecimentos que também urgem às vezes explicar à sociedade civil, voltando à questão, sempre em mente o sucesso profissional e até pessoal das nossas e dos nossos associados, e levando o nome da classe perante a sociedade. E aí faz toda a diferença também a rede, digamos assim, que existe, porque existem os conselhos regionais, depois existem os delegados distritais, conselhos, e portanto, parecendo que não, conseguimos chegar cada vez mais longe e levar cada vez mais longe. Esse é o papel dos dirigentes locais. É muito importante que os delegados concelhios, que agora vão a eleições no próximo mês, também tenham presente na ideia de ser delegado que são a primeira ligação tanto aos serviços como ao cidadão, quando às vezes, por exemplo, numa conversa de café, olha, precisava de um reconhecimento de assinaturas, mas o cartório está tão longe, ou está fechado, e hoje é sábado, precisava de fazer um registro automóvel. E por que não, o próprio delegado concelhio, que ouviu essa conversa, ou o delegado distrital, que também poderá estar por ali, se lembra de, intrometendo-se na conversa, dizendo que, mas eu sei quem pode fazer um registro automóvel, um reconhecimento de assinatura, uma procuração, a um sábado de manhã, eu próprio, a título profissional, em tom de brincadeira vou dizê-lo, eu não me levei a mal, quem me conhece sabe que eu sou assim, eu próprio já fiz um DPA de compra e venda a um domingo antes da missa. Disse ao senhor que, pois, a missa vai às 11h30, mas já são 9h30, não está mal nenhum. E então foi mesmo, isto é pura verdade, aconteceu mesmo. Portanto, é importante que se divulgue a classe, se afirme a classe na sociedade e se fomentem as competências, se divulguem as competências que os nossos e as nossas associadas têm, porque a sociedade precisa de nós. E seria essa a mensagem que, podendo deixar agora uma mensagem a todos os associados, designadamente os Conselhos Regional de Coimbra, seria essa que deixaria, por favor, todos juntos? Sim. Se cada um fizer a sua parte. Se nós
não precisamos de muito. Somos 800 em 5 distritos. Se cada um de nós, no limite, conseguir chegar a 10% da população, 20% do seu concelho e do seu distrito, já estaremos provavelmente a ser mais conhecidos do que antes disso. Porque se não falarem de nós, não seremos lembrados. Se tiverem que falar menos bem, pelo menos que falem. Porque às vezes também há situações em que às vezes falam menos bem de nós. Eu não gosto de dizer mal de nós. Menos bem de nós. Mas às vezes também falam bem de nós. E às vezes o livro dos elogios é tão ou mais importante que o livro de reclamações. Existem muitas entidades que têm o livro dos elogios. Sim. Não me choca nada que também, além de termos um livro de reclamações no escritório, também possamos ter o livro dos elogios. E da mesma forma que o temos, podemos tê-lo no escritório. Também pode existir isto é uma utopia, mas às vezes acontece, que possamos incentivar os serviços a que não precisamos de publicidade, nem podemos tê-la, tão pouco, mas que um solicitador seja reconhecido porque prestou bom serviço à comunidade. É muito importante. Queremos que e voltando à sua pergunta, qual mensagem poderia deixar aos associados? Nós queremos em Coimbra que o Conselho Regional de Coimbra da Ordem seja lembrado que tudo faz, tudo fez e tudo fará para que o associado e a associada da nossa Ordem seja reconhecida, que o seu valor seja respeitado e que se eleve o nome da classe perante a sociedade, que a Ordem seja reconhecida. A sociedade, a comunidade, precisa da Ordem dos solicitadores e da agentes de execução. E que lá está, as reclamações, ou o dizer menos bem, que sejam sempre aquele impulso para, então vamos mostrar que não é bem assim. Melhoramos em conjunto, claro. Queremos melhorar em conjunto. Também se diz que ninguém é perfeito. E se fosse perfeito, seria o presidente lá do Brasil. É o perfeito. Ninguém é perfeito. Precisamos de melhorar, precisamos de combater as dificuldades em conjunto, precisamos de esclarecer quem tem o poder de decisão que isto não está correto ou isto está menos bem. Se fosse assim, talvez fosse melhor. Cooperar. Como é que eu posso dizer? Nós precisamos de opiniões, deixar uma opinião nas redes sociais, às vezes lá está, escondendo-nos atrás da câmara ou atrás do teclado, mas é uma opinião. Mas se a Ordem receber a opinião, é garantidamente que não vai cair em saco roto, e passo a expressão outra vez e peço desculpa mais uma vez. Precisamos de que as nossas e os nossos associados ajudem a Ordem a continuar a crescer. Nós precisamos de nos afirmar ainda mais na comunidade. E terminamos assim. Muito obrigada. Muito obrigado. E até à próxima. Até à próxima. Muito obrigado, Ana. E seguimos com mais uma edição do Espaço Helpdesk no podcast. A novidade desta temporada que com toda a certeza terá vindo para ficar. E nós ficamos então com o Ruben Pinto, colaborador da OSAI, e mais um esclarecimento. Olá, Ruben, bem-vindo. Mais um espaço, mais um episódio do Helpdesk no podcast. Muito obrigada mais uma vez por estares aqui connosco. Olá, Ana. Obrigado também pelo convite. E hoje vamos falar sobre PEPEX, procedimento extrajudicial pré-executivo. E passamos já, sem mais demoras, à primeira pergunta, porque hoje temos duas perguntas sobre PEPEX. Vamos a isso. Posso recorrer ao PEPEX sendo o meu constituinte e requerente uma entidade estrangeira? Pois bem, Ana, o recurso ao PEPEX obriga ao cumprimento de vários requisitos e que estão previstos no artigo 3 da Lei 32 de 2014 de 30 de maio, nomeadamente a indicação de nível português do requerido, mas também do requerente. Por isso, caso esta entidade seja detentora de nível português e se encontrarem reunidos os demais requisitos, pode sim recorrer ao procedimento extrajudicial pré-executivo. Vamos
À segunda pergunta, enquanto mandatário, acabei de submeter um requerimento executivo com origem num procedimento PEPEX que pretendo convolar, mas ao tentar fazê-lo é apresentado o erro de referência inválida, o que não compreendo, uma vez que nem sequer há lugar ao pagamento da mesma. Esta é uma questão que surge recorrentemente. E porquê? Porque as várias referências multibanco podem não ficar imediatamente aptas logo após a sua criação. E por isso, pese embora não haja lugar ao pagamento, é necessário que a referência se encontre válida para poder ser utilizada no pedido de convolução. Assim, na situação descrita, deve voltar a ser tentado o pagamento durante as 48 horas seguintes à emissão da respectiva referência. E porque temos tempo, felizmente o Ruben foi altamente eficaz no esclarecimento destas duas perguntas, vamos ainda colocar mais uma, desta vez sobre Home Banking e Solipred. Acabei de efetuar um carregamento no Home Banking para realizar uma consulta no Solipred, mas o saldo ainda não se encontra disponível. É necessário algum procedimento adicional? Pois bem, Ana, também aqui a questão se prende com a emissão das referências multibanco. Ou seja, os carregamentos efetuados no Home Banking ficam disponíveis no saldo da conta corrente até 48 horas após o pagamento. Por isso, o valor carregado pode não ficar imediatamente disponível, devendo nesse caso aguardar o processamento da operação e, por isso, pode ser conveniente dispor e manter de saldo suficiente que lhe permita sempre que necessário efetuar consultas no Solipred, uma vez que não existe forma de agilizar a disponibilização dos valores carregados logo após esse procedimento. Ou seja, aqui o tempo pode ser mesmo o melhor amigo dos nossos ouvintes. Sem dúvida, Ana. Ruben, mais uma vez, muito obrigada pelo teu tempo. Obrigado eu. E até à próxima. Até à próxima. Chegamos então ao fim de mais um episódio da segunda temporada do podcast Ordem para Conversar. Um episódio que, conforme já explicámos, encerra esta temporada juntamente com outros dois, os quais dão a conhecer melhor os presidentes dos Conselhos Regionais da OSAI. Ao todo, foram 11 conversas, com 11 convidados, que dão rosto e voz aos órgãos e equipas que lideram. Muito obrigada a todos. E neste momento de despedida, até já com toda a certeza, renovamos o convite. Subscreva as redes da OSAI. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads e Redes X. E adira ainda à comunidade da OSAI no WhatsApp. Seja o primeiro a saber quando e como regressaremos. Que bom que foi contar com a sua companhia. Obrigada por estar desse lado, por participar e por dar sentido a mais um projeto da OSAI. E claro, mesmo neste momento de pausa, não deixe de passar pelas plataformas Spotify e YouTube ou em osai.pt. Por lá poderá sempre ouvir e recordar qualquer episódio destas duas temporadas. Estamos certos de que, quando chegar ao fim da lista de episódios disponíveis, estaremos a anunciar a terceira temporada, com muitas novidades e motivos para não a perder. No entanto, uma coisa podemos já adiantar. Neste que é o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, a Ordem continuará a ser só uma: conversar. Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução.